E eu tenho o prazer de conversar a partir de agora com a psicóloga Márcia Brandão. Bem-vinda, Márcia, de novo no nosso bate-papo. Sim. E temos pedido especial hoje. Temos. Eu estava conversando que as pessoas querem muito saber sobre o autismo, né? Sobre o TEA, que é as letrinhas que são transtorno do espectro autista. E o que vem a ser isso? Né? Porque como é que eu diagnostico, como é que eu percebo, né? Aquele olhar que deixa de ser do olhar da criança, do momento dela de infância, dentro da idade, de desenvolvimento, onde passa a ser aquele olhar mais atento que não é normal. É o que é viver a infância ou não, né? O que ultrapassa. Exato. Esse limite. E aí, quando chega assim um diagnóstico, tem aquela mãe, nós temos vários tipos de mães, mas tem aquela mãe e pai hoje em dia, o pai está muito presente, né, na vida das crianças. Bom. Então eles começam a perceber que aquela criança ela tem um tempo diferente, ela não funciona igual com os outros coleguinhas, que ela tem uma diferença no ambiente onde está para socializar, vamos dizer assim, né? Porque o que vem ser então o TEA? Não é doença? Não é doença. Ele é uma diferença, uma dificuldade de comportamento, de comunicação que aquela pessoa tem. Então, né? Autismo não é doença. Não é doença, né? É uma dificuldade de socializar. Exato, de comunicar, de se expressar, né? De se sentir inserido às vezes em alguns ambientes. E qual é o tratamento, então, para o autismo? Hoje nós temos, né, claro, tem algum ponto, depende do diagnóstico, né? Nós temos 3 níveis, né? Que é o leve, o moderado e vamos dizer assim, o 1, 2 e o 3, né? Que é o leve, o moderado e o... Não é avançado, mas tem um outro nome agora que me fugiu a memória. Mas enfim, severo. Então assim, depende do diagnóstico, não tem medicação, não tem. Só que depende se tu tem uma ansiedade muito alta, uma irritação muito alta, talvez um psiquiatra ele vai te receitar um medicamento sim, para diminuir aquela ansiedade, né? Baixar. Mas o tratamento hoje é a técnica ABA que a gente chama, né? O que é a técnica ABA? É uma técnica que trabalha o comportamento e o lúdico, né? Desenvolve a ludicidade. Porque quando a gente diagnostica lá no início, que a partir dos 3 anos, 3, 4 anos que ele começa a dar alguns sinais, a criança não sabe ler e escrever. Então, a mesma coisa com o tratamento com o adulto. Onde eu chegar e dizer, eu estou passando por isso? Exato, tu vai falar, eu vou te observar, tu vai fazer teste escrito, enfim. Ou não, né? Depende do teste. Mas a criança, então, ela precisa transmitir aquele comportamento dela de alguma forma. Então, como é que tu vai fazer? São jogos, são montagens de quebra-cabeça, né? Montagens de palavras usando o alfabeto. Que através dessa observação. Observando tudo isso, as cores que ela utiliza. Então vamos supor, tem copos lá, eu tenho 5 copos, um de cada cor. E eu peço para ela empilhar os copos como eu fiz. Talvez ela não consiga empilhar aqueles copos como eu coloquei. Ou se ela vai conseguir, é no tempo dela, vai ser muito difícil, ou então ela talvez vai pedir, vai derrubar tudo aquilo e vai querer focar em outra coisa, porque aquilo está difícil. Aperta, a pessoa tem uma válvula. A criança, então, essa criança é muito original, ela é muito verdadeira, ela não tem assim a maldade. Então, no primeiro momento, é muito interessante tu observar uma criança com espectro, né? Então, por essas formas que ela tem, às vezes ela vai separar só por cor, às vezes ela vai querer ordenar, vai dizer para ela colocar uma em cima da outra, vai colocar uma do lado da outra, né? Então, assim, como é que ela vai lidar contigo, se ela vai te observar ou não, se ela vai fugir o olhar, porque são vários, aí tu vai dizer, mas Márcia, o que eu percebo quando meu filho pode ser autista? São vários sintomas, cada criança pode ter 5, 6, né, são diferentes e todas podem ser autistas. Então vai depender, por exemplo, tem aquele autista que não gosta de abraço, ele não gosta de beijo, ele não gosta de música, ele não gosta de um monte de gente. Isso a gente acompanha muitas vezes até nos filmes, né? Eles querem ficar em silêncio no mundo deles. E aí o que tu faz? Tu usa fones. Então, por isso que eu digo, são as técnicas que tu tem que aprender a desenvolver para aquela criança socializar contigo, né? No teu ambiente. Então tu não vai excluir ela. Tem outras que adoram abraço e beijo.
Aí tu vai dizendo, não, mas olha só, teu filho não é, ele tá se beijando. Tá, mas ele não quer dizer que ele não tem, ele pode ter outras dificuldades. Eu posso falar uma bobagem, mas eu acho que acredito, né, que o autista, ele eleva o sarrafo de que cada ser humano é único. Exatamente, ele mostra bem isso. E o universo em volta dele tem que se adaptar. Pro autista é assim, né? Não é ele que tem que se adaptar ao meio, é as pessoas, por isso que o meio tem que se adaptar. É, então, porque o autista, ele funciona, o tratamento dele é em rede, então vai depender muitas vezes de um fono, porque tem alguns autistas que têm dificuldade de fala, eles não conseguem verbalizar. Tem uns que são muito irritados, eles gritam, eles se jogam no chão, outros têm manias, vícios, por exemplo, de ficar deitado no chão. Eu tenho um paciente que ele tem 6 anos e a mãe dele chegou dizendo assim, não sei o que meu filho tem. Ele tem essas manias. Ela começou a gravar os vídeos dele para me mostrar. Isso eu acho, foi bem legal até que ela fez, né? Porque eu consegui identificar bem. Ela gravou todo. Então ele deitava no chão e ficava olhando pro nada, né? Então assim, só que ele tá com 6 aninhos. E aí no ambiente escolar ele não consegue também ficarem com a turma, com os coleguinhas. O que ele faz? Ele vai para um cantinho. Se isola. Ele se isola. E é esse o olhar que nós temos que ter. Nós não podemos excluir o autismo, temos que incluir ele no nosso meio. Tá? Esse diagnóstico, Márcia, pelo que tu tá falando, claro, não é feito numa sessão, né? Embora, claro, a gente tem pressa de ter esse diagnóstico. Muitas vezes a mãe, e a gente entende daí uma mãe, né? Porque sendo mãe a gente entende a ansiedade das mães em querer saber a resposta se o filho tem autismo ou não. Como assim, se ele tiver autismo, é uma resposta que eu tenho, eu vou ter uma explicação para entendê-lo. Se ele não tiver, também procurar ter um diagnóstico. E não, a gente leva 10, 12 sessões às vezes. Porque o diagnóstico não é uma possível impressão que eu vou ter daquela criança, daquele comportamento, né? Eu tenho que ter um diagnóstico certeiro, fechado. É uma coisa que eu tenho que te dar. Não é um achismo. Não. Não pode ser um achismo. Ninguém vai pagar várias sessões de terapia para que eu ache alguma coisa, né? Porque de achar já tem as pessoas em volta. Eu acho que tem isso, acho que tem. E já tem também as pessoas que vão dando diagnóstico. Tem muitas mães que chegam no consultório já com o diagnóstico pronto. Nem precisa da tua opinião, já sei, meu filho tem isso. Olha a Rose, né? Porque assim, muitas mães chegam, mas não porque elas saibam mais que tu. É porque elas têm aquela ansiedade, elas já querem abreviar, sabe? E até o sofrimento delas próprias. Porque elas sabem como eu vou lidar com aquela criança. Né? Porque o que elas estão pecando, né? Onde foi que eu errei? A mãe sempre acha que o erro é dela, claro. É que nem eu digo, né? Meu amigo Freud diz que o problema é das mães, né? Vai saber, né? Vai saber. Então, assim, então esse é um ponto, né? Aí depois tem isso, nós estamos falando das crianças, né? Nós estamos falando das crianças que não sabem falar, não sabem ler, não sabem muitas vezes se expressar. E se expressam do jeito que elas acham correto. E do outro lado nós temos os adultos. Tem pessoas, faz uns 15 dias eu fiz um diagnóstico com uma moça de 36 anos, né? Uma jovem senhora. Tá curiosa, como é que uma pessoa se passa a vida inteira e não se dá conta? Não, aí que tá. Ela se deu conta, mas ela sofria com isso, porque ela tinha das pessoas que era normal, que ela não tinha nada. E ela sabia que ela tinha alguma coisa, porque ela começou a me relatar, mas na escola eu era diferente, eu não tinha o tempo das pessoas. Chegou um momento que eu não queria mais ir pra aquela escola. Sim, o sofrimento. Porque a outra coisa também, ter autistas, pegando essa paciente, ela não conseguia trabalhar com horário, com regra. Ela se desestabilizava, sabe? Então eu queria deixar ela fora já do mim sofrimento. Era tu dizer que amanhã ela tinha que chegar às 8 horas e ao meio-dia tu já tinha que entregar um relatório. Nossa, ela passava a noite em claro e agitada, sem o sono frequente, às vezes caminhando de um lado por outro dentro do quarto. Meu mundo, eu legítimo, meu mundo caiu, né? E até pro sofrimento, e isso também é uma das características de algumas pessoas autistas, elas caminham às vezes, muitas vezes de um lado pro outro, né? E ela não entendia como é que as pessoas funcionavam, porque também o sentido literal, e ela trouxe sofrimento 36 anos. Claro, não sei se ela se entende por gente desde os 8, vamos supor que ela lembre, né? Mas como foi difícil para ela se tornar adulta, entrar no mercado de trabalho,
né? Ela não entende brincadeiras dos colegas. E os colegas não acham que ela, nossa, a fulana não gosta de nada que a gente faz. Mas tu disse que esse é um aspecto do autista, E do né? autista. Ele não consegue ter esse discernimento do Não. que é uma piada, Só que do pra que é uma isso, incógnita, do que é... não, ele leva muito a sentido Pau é literal. pedra, pau é pedra, É, né? sentido literal da frase. Então, assim, ele não entende uma metáfora, uma brincadeira, ele não tem o sarcasmo, né? Não tem ironia, nada disso ele tem. Né? Então, nós temos que respeitar, e por isso que é um trabalho em rede, não é só do psiquiatra, do psicólogo, da terapeuta, do fono, é um trabalho em rede. A família tem que continuar o trabalho que a criança e o adolescente começam no consultório. Tu falaste também que autismo é hereditário. O autismo é hereditário. E aí tu vai dizer assim, mas como é que eu vou saber? Quando tu te descobre com autismo, tu começa a enxergar. Ah, mas eu lembro que eu tinha uma tia que era assim, eu tinha um vô, eu tinha uma... Entendeu? Tu vai começando a identificar as pessoas da tua família que tem aquele comportamento similar ao teu ou outros comportamentos, porque são diversos. Não é meia dúzia de critérios, Tem que né? observar. Tem que observar, e a observação sempre ali. Então, quando eu disse lá no início que a observação dessas crianças são pequenas, é dessas mães mais atentas e de uma professora mais atenta, ótimo. Mas é aquele que é adulto que não tem essa observação, ele tem que buscar por conta própria, né? E esse adulto, quando chega no consultório... Eu vou ter que contar pra vocês que eu sentei aqui pra fazer a entrevista, comecei a conversar com a Márcia. Márcia, eu acho que eu sou autista. E ela, não, Rose, autista tu não é, mas eu tô observando umas coisinhas. Porque a gente já tem esse olhar, não? A gente vai e começa a observar as pessoas. Mas sabe o que eu acho melhor de tudo? No nosso bate-papo, é nós estarmos abertos, e isso é muito necessário. E nisso nós evoluímos. Porque antes as pessoas não se davam conta de que N problemas existem. E eles existem. É nós que temos uma ignorância gigante de abrir essa caixinha que a gente tem aqui e saber lidar com, não sei se são dificuldades, né? É saber lidar da maneira que a gente é, né? Porque quando a gente consegue saber lidar com tudo isso, todos nós, o autista, ou diversos outros, que a gente já falou de tantos e vamos falar muito mais, né? Tu citasse alguns antes aqui, é muito mais fácil da gente viver e entender o outro, né? Porque quando, por exemplo, a pessoa que já tem uma certa idade, que nem essa paciente que eu trouxe, que ela tá trabalhando, ela até consegue um trabalho, ela consegue se recolocar, mas muitas vezes ela não consegue fazer um curso de graduação, ela não consegue avançar, né? Porque aquele ambiente tradicional, sabe, que ela tem que ir para aquela sala fechada. Não, e o sofrimento de se inserir no mercado de trabalho, de conviver com os colegas, isso, até no relacionamento mesmo, num casamento, não consegue evoluir. Porque aquele que não gosta de toque, né? Como é que faz? Como é a relação no casal? Né? Então, são vários conflitos que vão abrindo. Imagina como é que fica o coração. Sim, um relacionamento, tendo tudo tranquilo. Já é difícil. Dificulta, imagina. E aí, porque essa pessoa não sabe falar. Ela não sabe dizer. E aí, como é que ela vai verbalizar aquilo que ela não quer? Porque ela sempre entendeu que ela era a pessoa errada. Não é ela que é errada, é ela que tem algum problema, mas ela não sabia dizer qual. Então, no mercado de trabalho, daí nós podemos falar depois na sequência também, né? Outro tópico. É spoiler, né? O mercado de trabalho, como é que esse colaborador, a gente... vamos dizer, inclui ele no nosso ambiente corporativo, né? Como é que a gente trabalha, como é que a gente faz a gestão desse colaborador? Como é feita essa inclusão? Porque exatamente, e não excluí-lo, né? Ele tem que se sentir pertencente e acolhido. Exatamente. Como as empresas, o que elas estão fazendo para incluir esses profissionais? Isso é interessante, você podia saber, virar uma enquete. O que as empresas estão fazendo para incluir os seus colaboradores no ambiente organizacional? Porque eles são muito... ao mesmo tempo que eles têm dificuldade, no momento que tu descobre assim, como eles funcionam, eles rendem muito. Né? Sim, eles sentem-se. Porque eles são comprometidos. Se tu disser que eles têm que fazer um relatório tal dia, eles vão fazer. Eles vão fazer, eles são comprometidos, porque eles funcionam sim com prazo, mas não aquela coisa imediata. Ou vou te entregar um relatório agora, hoje, no final da tarde. Não, daí esquece. Respeita o meu tempo, respeita o meu espaço. Não, esquece sim, ele sai e desestabiliza.
né? Ele desestabiliza e não quer, às vezes, voltar para aquele ambiente de novo. Então é isso que a gente não pode fazer, a gente tem que incluir ele. E como? Eu sei como. Vou te contar no próximo programa, né? Com a participação da psicóloga Márcia Brandão. Tá dando spoiler então, combinado? Combinado. Inserção dos autistas no mercado de trabalho, como as empresas, o que elas estão fazendo para aceitar esses profissionais da melhor forma.